Nesse vídeo, eu quero que vocês aprendam um pouco mais sobre os alimentos. Do que os alimentos são formados, como é que é a composição de cada um deles. Muitas vezes eu vejo, né, os pacientes no consultório, eles sabem, que tem que comer fruta, que tem que, né, comer carne, que tem que comer peixe, que, né, não dá para comer fritura. Mas o que eu sinto que falta de conhecimento para vocês é entender, mas as frutas, o que que são as frutas? O que que é o arroz? O que que é o feijão? Como é que eu posso encaixar isso nas minhas refeições? E é isso que eu quero ensinar para vocês nesse vídeo. É extremamente importante que vocês entendam o que que são os alimentos, o que que eles vão proporcionar para a gente. Então, para ficar mais claro do que só eu falando, eu quero compartilhar com vocês um material, porque facilita muito do que só eu falando, porque não é tão. Tem alguns detalhes que são bem importantes. Ixi, agora foi. É travado a câmera, mas agora foi. E olhem só, deixa eu até dar um. Ali, fica melhor. Para vocês entenderem a composição dos alimentos. Para vocês entenderem, então, todo alimento ele é formado por macros e micronutrientes. Sendo que, deixa eu tirar aqui a minha telinha, deixa eu botar para baixo. Sendo que os macronutrientes, o que que são esses macronutrientes? São os famosos carboidratos, proteínas e as gorduras. Esses macronutrientes, eles são os que formam o nosso alimento. Então, nós vamos ter alimentos que vão fornecer carboidrato, que vão fornecer proteína, gordura e assim por diante. E claro, alguns vai ter a mistura da proteína com a gordura, alguns vai ter a mistura do carboidrato com a proteína, mas o que, o que forma os alimentos é a junção desses macronutrientes. Além dos macronutrientes, então esses três, nós vamos ter também os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Então, dependendo o alimento, além de toda essa parte de carboidrato, proteína e gordura, ainda vai fornecer as vitaminas, os minerais. Esse é o caso, por exemplo, das frutas, das saladas. Então, tudo isso nós vamos encontrar no meio dos alimentos, como a composição dos alimentos, ok? Então, a composição dos alimentos, ela é dividida em macro e micronutrientes. No macro, nós vamos ter o carboidrato, a proteína e a gordura, e no micro, nós vamos ter as vitaminas e os minerais. Então, para vocês entenderem quais que são as funções desses macronutrientes, quais as funções que eles desempenham, né, no nosso dia a dia, a importância para a nossa saúde, eu quero explicar cada um deles. E aí, o clássico, né, o mais falado, acredito eu, que as pessoas, né, temem muito, que são os carboidratos. Para vocês, eu quero que vocês vejam o carboidrato aqui de uma outra forma, não só, que eu posso ficar cortando, que carboidrato engorda, mas eu quero que vocês tenham uma outra visão do carboidrato, que vocês vejam a importância deles na nossa alimentação. E olhem só, o carboidrato, para vocês terem ideia, aqui do lado eu coloquei até essa figurinha com diversas fontes de carboidrato, eles são extremamente importantes para uma coisa tão importante, que é para nossa energia. Então, eu só vou ter energia, eu só vou ter disposição no meu dia a dia se eu tiver o consumo de carboidrato. Então, a ingestão também do carboidrato, eu vou fazer com que eu evite que eu use a proteína como fonte de energia. Então, não adianta muitas vezes no processo de emagrecimento, como exemplo, eu ficar pensando em cortar o carboidrato e aí eu fico me sentindo extremamente cansada, indisposta, mas eu continuo com a minha rotina normal, obviamente. E para que eu tenha energia suficiente para executar as minhas atividades diárias, eu fico tirando energia da onde se eu não tenho o consumo de carboidrato? E aí, muitas vezes, essa energia vocês retiram da proteína, do músculo de vocês. E aí é um emagrecimento que vocês acabam perdendo muita massa muscular. Então, olhem a importância da ingestão dos carboidratos, diferente do objetivo de vocês.
né? Porque é ele que vai nos fornecer energia e disposição que a gente tanto precisa durante o dia. Ele também, ó, que faz todo o reparo, o crescimento de todos os tecidos. Então, né, na questão quando eu não tenho proteína, essa parte de reparo, então, ela fica comprometida. Então, olha a importância, eu também não coloquei aqui, mas os carboidratos são extremamente importantes para a questão do sistema imunológico, porque toda a nossa célula imunológica, ela é feita com o auxílio, né, do carboidrato. Então, eu não tenho produção de célula imunológica se eu não tiver ingestão de carboidrato. Então, olhem a importância do carboidrato no meu dia a dia. E para vocês, a nível de conhecimento também, 1 grama de carboidrato vai fornecer, então, 4 calorias, ok? Gravem essa informação. Eu quero que vocês comparem essa 1 grama de carboidrato com quanto que equivale a proteína e depois eu vou falar das gorduras, tá? E para vocês entenderem, então nós temos os carboidratos. Os carboidratos, eles são divididos em carboidratos complexos e carboidratos simples. Então, nós temos os carboidratos simples e os complexos. E aí que tá. A gente não precisa retirar carboidrato quando a gente pensa em emagrecimento, mas sim que tipo de carboidrato que eu tenho que priorizar na minha alimentação, entende? E olhem, até a imagem ficou um pouquinho desfocada, mas nos carboidratos complexos, olha quais exemplos que eu tenho aqui nessa figura. Eu tenho arroz, eu tenho a batata, feijão, aveia, os vegetais, o pão integral, as frutas, os cereais integrais, macarrão integral, batata. Então, aqui, esse tipo de carboidrato, os carboidratos complexos, são carboidratos que são extremamente importantes, que não tem o porquê a gente retirar da nossa alimentação. Porque não é esse alimento isolado que vai fazer com que vocês engordem. Não é porque vocês comem batata doce que vocês engordam. Não. O que faz com que vocês engordem é quando a gente ingere em grandes quantidades o carboidrato simples. E o que é esse carboidrato simples? São os biscoitos, é bala, as guloseimas, e que entre os doces de uma forma geral. Então a gente fica, né, com a questão do carboidrato na cabeça, que carboidrato engorda, para emagrecer eu tenho que tirar carboidrato, mas que tipo de carboidrato? Não é porque vocês estão comendo vegetal, né, fora de hora, beliscando uma maçã que vocês engordam, não. A gente engorda porque a gente fica beliscando biscoito, a gente engorda porque a gente fica comendo bala o tempo inteiro, entende? Então é esse tipo de informação que eu quero que vocês tenham. Os alimentos, eles são compostos por carboidrato, temos fontes, né, alimentares de carboidrato, só que não é de uma forma geral que são prejudiciais, ou enfim, e sim alguns que são mais pontuais. Então, essa é a diferença principal que eu quero que vocês entendam a nível de carboidrato, que eles são extremamente importantes para a nossa alimentação, a nível de energia, a nível de disposição, a nível de manutenção de massa muscular, a nível de produção de célula imunológica. Nós não podemos cortar, não tem necessidade de nenhuma disso, muito pelo contrário. O que a gente tem que saber é que tipo de carboidrato que nós estamos ingerindo. E por que esses carboidratos simples, eles seriam tão ruins para a gente? Porque todo carboidrato, ele tem uma velocidade de absorção. Em que sentido? Até vou voltar a câmera para mim. Todo carboidrato tem uma velocidade de absorção. Então, por exemplo, eu vou comer um biscoito, no tempo que eu estou comendo, até ele chegar na minha corrente sanguínea, ele tem um tempo que ele leva até chegar na minha corrente sanguínea. Isso a gente chama de velocidade de absorção. Desse biscoito, por exemplo, é diferente da batata, ou é diferente do pão, ou é diferente do arroz, porque cada um tem um tempo específico. E isso é extremamente importante vocês entenderem. Por quê? Quanto mais lenta essa velocidade de absorção desse carboidrato, melhor ele é. Então, por exemplo, se eu comparar a velocidade de absorção
Do biscoito. Então, peguei um biscoito lá de nata, né? Se eu comparar a velocidade de absorção do biscoito de nata pro arroz, o arroz eu vou absorver ele de forma bem mais lenta do que o biscoito. E aí, esse que é o problema. Porque esses que têm uma velocidade rápida, o que que acontece? Eu vou comer o biscoito, eu já rapidamente vou absorver, ele vai chegar na minha corrente sanguínea e eu já vou estar com fome de novo. Ele não me proporciona nenhuma saciedade. Essa também é uma das diferenças em relação aos tipos de carboidrato, porque esse carboidrato aqui, ele tem uma velocidade de absorção extremamente rápida. Então, eu vou beliscar um biscoitinho, eu vou beliscar uma gominha, eu vou comer uma torta, eu vou comer um bolo de chocolate com cobertura de ganache e eu vou absorver ele extremamente importante, porque ele é um carboidrato simples. Já que nos carboidratos complexos eu tenho uma velocidade de absorção bem mais lenta, então eu fico bem mais tempo saciada. E isso é extremamente importante, não somente no processo de emagrecimento, mas para a questão de saúde. Eu não demando, né, de tanta insulina, fazer com que meu pâncreas libere tanta insulina de uma forma tão rápida. E isso a longo prazo é muito importante, porque toda vez que eu fico comendo essas besteirinhas, esses carboidratos simples, e meu pâncreas tem que liberar insulina muito rápido, em um tempo muito curto, pode ser que a longo prazo ele se canse de fazer isso. E aí vem uma pré-diabetes, enfim, já entramos em um outro assunto. Mas eu quero que essa diferença vocês tenham muito claro na cabeça de vocês. Em relação aos carboidratos, nós não precisamos cortar nenhum tipo de carboidrato, indiferente do seu objetivo, mas obviamente a gente vincula muito mais a parte de emagrecimento. O que nós precisamos entender é que existem carboidratos complexos e existem carboidratos simples. E o problema é que provavelmente nós estamos ingerindo muito mais carboidrato simples do que o carboidrato complexo ao longo do dia. E isso, para quem quer emagrecer ou para questão até mesmo de saúde, é extremamente prejudicial. Ok? Tranquilos? E aí, no outro macronutriente, nós falamos dos carboidratos, agora referente às proteínas. Então, as proteínas também são extremamente importantes, um macronutriente muito, muito, muito importante. Ela é importante, ela é necessária, grifei ali, ó, para o crescimento e construção e reparo dos tecidos do nosso corpo. Então, eu não vou ter produção a nível de muscular, a nível de tecido, e qualquer, né, órgão pode ser um tecido, eu não tenho construção ou reparo desse órgão se eu não tiver proteína. Ela também, ó, a parte imunológica, de novo entrando aqui, ó, faz parte da composição dos anticorpos. O anticorpo é aquele bichinho que vai atacar, aquela célula, desculpa, que vai atacar o bichinho que não está fazendo bem para o nosso corpo. Então, extremamente importante as proteínas, né? Aqui coloquei uma figura que ilustra bem as fontes que nós temos. Mas também nós temos uma divisão dentro da proteína, né? Nós temos proteína de origem animal e proteínas de origem vegetal. As de origem animal, e aqui os exemplos clássicos, né? Os ovos, o frango, a carne de gado e os peixes, né? Mas também entraria a carne, por exemplo, de porco, ovelha, né? Também entraria aqui nessa classificação. E aqui na proteína de origem vegetal, é muito comum nos grãos que nós temos a proteína, o feijão é o clássico, né? A gente usa, o grão de bico também é muito usado. Aqui tem na pontinha da imagem a ervilha, muito comum, até mesmo o grão de bico. Muitas vezes a gente vê no mercado os hambúrgueres, né? De grão de bico, para pacientes mais os vegetarianos, né? Então a gente usa mais essas fontes de origem vegetal, mas também as proteínas de origem animal, então, que completam ali o nosso macronutrientes. Detalhes em relação às proteínas, tá? Dois pontos aqui muito importantes em relação a elas. O primeiro ponto, se eu falei que o carboidrato complexo ele tem uma velocidade de absorção,
E quanto mais lenta essa velocidade, eu me sinto mais saciada. A proteína também tem uma velocidade de absorção entre eu ingerir e até ela chegar na minha corrente sanguínea. E a velocidade de absorção da proteína é bem lento. Então, ela é outro alimento, os outras fontes de alimentos que me proporcionam bastante saciedade. Então, se o seu problema, já vou colocar uma dica aqui, né? Se o seu problema é ficar beliscando o tempo inteiro, muito provavelmente está faltando proteína nas suas refeições, porque você não está ficando saciada o suficiente. Então, você precisa dar uma atenção para a proteína. Está colocando em todas as refeições? Ou está consumindo o suficiente em todas as refeições? Se você fica com fome o tempo inteiro, muito provavelmente não. Então, dá uma olhadinha como é que está a sua ingestão dessas fontes aí de proteína, tá? E um segundo ponto muito importante em relação às proteínas é que as proteínas de origem vegetal, vocês viram ali o feijão, a lentilha, a ervilha, o grão de bico, eles também possuem grandes quantidades de carboidrato. Então, por exemplo, na hora da gente montar o nosso prato, se o meu objetivo é emagrecer, eu não posso ficar exagerando nessas fontes de proteína de origem vegetal. Porque se eu já colocar, por exemplo, a salada, um arroz, um feijão e a carne, eu já vou ter quase duas fontes de carboidrato aí. Então eu tenho, obviamente, deve-se consumir arroz e feijão, mas eu só preciso dar uma controlada a nível de quantidade. Porque por mais que eles são fontes de proteína, mas eles também são fontes de carboidrato. Se o seu objetivo é emagrecer. Se o seu objetivo é ganhar massa muscular, aí não, aí você fica mais tranquila e aí segue o fluxo. Você pode, né, colocar boas quantidades de arroz, feijão, uma boa quantidade de proteína no seu prato, que não vai ter problema nenhum. Ok? Combinados? Referente a proteínas. E aí nós seguimos. Tá? Então, esse ponto que eu queria deixar bem claro para vocês. E aí nós vamos em relação às gorduras. Então, o nosso terceiro macronutriente. Então, referente às gorduras, né? Vou tirar aqui o mouse. Também extremamente importantes, né, para o nosso corpo. Elas também desempenham essa questão de fornecer energia, juntamente com o carboidrato. Mas o carboidrato é o mais importante nessa questão da energia, mas a gordura também entra aqui um pouquinho nessa, nesse benefício. Elas também são importantes. Olha que como é importante proteger os órgãos contra lesões. Elas mantêm a nossa temperatura do corpo. Não é à toa que pessoas, né, mais magras, ou quando a pessoa emagrece, ela começa, né, se queixar de, de sentir mais frio. Ela emagrece e diz, nossa, como eu estou sentindo frio. É porque ela perdeu gordura e a gordura é que mantinha ela aquecida. Também ajuda na absorção de algumas vitaminas, né? As vitaminas lipossolúveis, eu já vou explicar para vocês. E claro, né, as gorduras que proporcionam essa sensação de saciedade. Por quê? Lembrem que lá no carboidrato eu falei que 1 grama de carboidrato equivalia a 4 calorias. Aqui na proteína também. 1 grama de proteína equivale a 4 calorias. E olhem aqui nas gorduras. 1 grama de gordura equivale a 9 calorias, mais do que o dobro do que os outros dois macronutrientes. Então, é claro que ela vai proporcionar mais saciedade, porque eu tenho uma densidade calórica aqui muito maior do que os outros dois macronutrientes. Então, essa sensação de saciedade é muito por causa dessa quantidade calórica que ela fornece, tá? Feito, né, o porquê, a importância da ingestão das gorduras, aqui a gente vai ter também uma divisão nas gorduras. Eu diria que nós dividimos as gorduras em 4 tipos, entre a poli e a monoinsaturadas, que são aquelas gorduras boas, aquelas gorduras que fazem bem para o nosso corpo. E em relação a fontes dessas gorduras,
Eu tenho aqui na imagem, ó, os peixes, o abacate, que é a única fruta que nos fornece gordura, única, nenhuma outra fruta fornece gordura, apenas o abacate, por isso que é tão extremamente importante a gente comer o abacate, algumas sementes, então a semente aqui, a semente de abóbora, as castanhas, as oleaginosas de uma forma geral, então as castanhas, as nozes, indiferente o tipo de castanha, tá? Caju ou do Pará, e claro, o azeite de oliva, tá? Então, as gorduras boas, e nós precisamos consumir as gorduras boas. Se lá no carboidrato o problema é o carboidrato simples, aqui não é o problema a gente consumir gordura, e sim o problema é consumir gordura errada, a gordura que faz mal para o nosso corpo, que são essas aqui. Então, já falei dois tipos de gordura, e além da poli e da mono, nós temos as gorduras saturadas e as gorduras trans. As gorduras saturadas, ainda a gente tem um limite, a gente pode consumir gordura saturada, porque, por exemplo, eu vou ter gordura saturada em alimentos de origem animal. Então, a gente tem um limite de consumo no dia que não vai te trazer nenhum malefício para a tua saúde. O problema é quando a gente ultrapassa essa quantidade. Eu, por exemplo, fica comendo hambúrguer com batata. Olha, olha o exemplo que eu usei aqui, né? Pizza, hambúrguer, as frituras de uma forma geral, né? Então, esse é o problema. Agora, se eu consumo ali, por exemplo, a gordura saturada que tem na carne, lá de vez em quando eu consumo um hambúrguer, entende que não tem problema nenhum. Até uma certa quantidade, ela não vai te trazer nenhum prejuízo. O problema, obviamente, é quando a gente exagera nessa ingestão. E também, diria que daí pior ainda, sim, são as gorduras trans. Esse é um tipo de gordura ali que, né, o nosso corpo nem reconhece, né, a nível digestivo, que são bem esses alimentos bem ultraprocessados, né? Nós temos alimentos processados, ultraprocessados, e aí eu encaixaria a gordura trans nos alimentos ultraprocessados, que é onde são alimentos que a indústria coloca a mão assim, de uma forma absurda. Então são os salgadinhos, né, as frituras, as maioneses, os molhos prontos, vou falar, né, a margarina. Então isso tudo é a gordura trans, uma gordura, né, totalmente que só traz malefícios para o nosso corpo, bem ruim, diferente da gordura saturada, que nós temos uma quantidade que nós podemos consumir, a gordura trans, nós não temos essa quantidade, e sim ela deveria ser zero ao longo do nosso dia. E aí que começa, né? Quando a gente exagera, que começa todo um risco, principalmente para o nosso coração, entupimento dos vasos, aumenta colesterol, então também todos os malefícios que alta ingestão de gordura pode trazer aí para o nosso corpo, ok? E aí aqui nós encerramos então a parte dos macronutrientes. Vocês entenderam que todos os alimentos eles são fontes de macro e micro. No macro nós vamos ter os carboidratos, a proteína e a gordura. E agora nós vamos entrar nos micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Em relação, então, às vitaminas, nós temos uma divisão também em relação às vitaminas, referente a vitaminas lipossolúveis e vitaminas hidrossolúveis. O que que isso quer dizer? As vitaminas lipossolúveis, lembra que lá no paper referente à gordura, aqui ó, tinha que a gordura ajuda na absorção de algumas vitaminas? São essas, são exatamente essas aqui. A, D, E e K. A gente tem até uma sigla, a gente chama as vitaminas lipossolúveis de ADEC. Por quê? Eu só vou conseguir absorver essas vitaminas se eu tiver uma gordura junto. Uma que é muito comum a gente fazer suplementação de vitaminas é a vitamina D. É muito comum a gente fazer absorção, fazer suplementação dela. E eu sempre tenho, e quando eu sempre tenho que fazer a suplementação dela em um veículo oleoso, para melhor absorção dela, porque eu preciso de gordura para que eu consiga absorver.
diferente das vitaminas hidrossolúveis, porque elas não precisam de gordura, elas são hidro. Hidro remete à água. Então eu não preciso de gordura nenhuma para absorção delas. E a gente tem então as vitaminas hidrossolúveis, que é todo o complexo B, mais a vitamina C. Então eu vou ter B1, B2, B3, B5, 6, 7, 9 e B12. E a famosa vitamina C. Então, essas aqui, eu não preciso de gordura. Já as lipossolúveis, sim. E, né, as pessoas às vezes eu faço, né, uma prescrição de algumas vitaminas, alguma coisa que eu noto que a pessoa está com deficiência nos exames, a gente precisa repor. Aqui, né, para quem é da região sul, na questão do frio, como a gente não pega muito sol, porque o nosso inverno, né, sempre chovendo, muito úmido, nós não pegamos muito sol, e a vitamina D, aquela vitamina famosa referente ao sol, então muito comum eu ter que fazer a suplementação dela para os meus pacientes, né? E aí algumas vezes as pessoas me questionam, Gabi, mas tomar vitaminas, multivitamínicos, não engorda? Não, não engorda, gente. Vitaminas, e depois vocês vão ver que os minerais também, eles não têm calorias. Então, não tem como você engordar tomando alguma prescrição de alguma vitamina ou algum multivitamínico, porque eles não possuem calorias, tá? Então, que todas as vitaminas. E onde é que eu encontro essas vitaminas, né? E achei essa imagem que coloca todas as fontes de todas as vitaminas, né? Desde as vitaminas lipossolúveis e as hidrossolúveis. Então, todas misturadinhas aqui com todas as suas fontes. E olha, obviamente, né? Os maiores locais que nós vamos encontrar as fontes de vitaminas são nas frutas, são nos vegetais, são nos legumes, nas verduras. Não é à toa que quando a gente, né, todo nutricionista fala que o prato precisa ser colorido, que precisa, né, variar os legumes, variar as frutas, porque cada cor vai ser correspondente de uma vitamina. E cada fruta, cada legume, cada verdura vai te fornecer uma vitamina. Então é importante que a gente varie a nossa alimentação por causa disso, para que eu consiga variar os nutrientes, os micronutrientes que eu vou tendo, que eu vou disponibilizando para o meu corpo. Então aqui tenho todas as fontes. Vocês podem parar o vídeo aqui e dar uma olhada com calma, né? Ah, eu quero Conversei com o médico, fiz exame, estou com deficiência de B12, estou com deficiência de B9. Vocês conseguem ver todas as fontes e o que vocês podem acrescentar na alimentação de vocês no dia a dia, tá? E aí, referente, então, aos minerais, então nós temos também minerais extremamente importantes, que nem eu falei, o mineral também não possui calorias, então vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. E aí nós temos, então, desde o ferro, selênio, magnésio, potássio, o sódio, o fósforo, cálcio, cobre, zinco, iodo e o manganês. Então, minerais extremamente importantes. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua importância para o nosso corpo. E aqui achei uma tabelinha também que consegue trazer isso para nós. Cada um é importante, né? Por que eu tenho que ingerir, por exemplo, cálcio? Por que o cálcio é importante? A gente sabe, né? A gente vincula muito o cálcio, por exemplo, para a questão dos ossos, né? Mas também para toda a arcada dentária, que é extremamente importante. Mas eu só vou ter uma boa contração muscular se eu tiver cálcio, por exemplo. Eu não vou conseguir contrair o meu músculo se eu não tiver cálcio. Então, olhem a importância, né? Muitas vezes a gente não tem a menor noção disso. E aí coloquei com todas as funções e todas as fontes também de cada um dos minerais. Por exemplo, ferro, por exemplo, estou com anemia. Claro, a questão do ferro a gente sabe, né? Então, anemia, toda a parte, né, de transporte de oxigênio é extremamente importante. Por isso que quando a gente está com anemia, a gente fica muito cansado, porque eu não tenho oxigênio circulando na minha corrente sanguínea. Então, aqui todas as fontes de ferro, flúor, também toda a parte óssea e dentes, o magnésio,
extremamente importante, né, um mineral bem comum a gente ter deficiência, o sódio, enfim, coloquei todos os minerais aqui, com todas as suas funções e as principais fontes que vocês encontram. Então, um material bem completo aí para vocês. Vocês podem parar o vídeo, olhar as fontes. Se tiverem dúvidas, vão me deixando aqui nos comentários, que eu vou ter o prazer de responder para vocês. E então é isso que eu queria passar isso para vocês nesse vídeo, que vocês entendessem que os alimentos eles têm uma composição. Cada um deles vai fornecer algum nutriente não menos importante do que o outro, muito pelo contrário, cada um com a sua função. O que a gente precisa é variar os alimentos ao longo do dia e ao longo dos dias, para que cada dia e cada refeição eu tenha nutrientes diferentes para o corpo. E uma questão muito importante, às vezes as pessoas me questionam referente a. Eu faço às vezes algumas prescrições, né, de vitaminas, que eu noto que nos exames está com deficiência, ou alguma necessidade, às vezes, né, por sintomas, eu consigo identificar algumas deficiências, né, do paciente, aqui na região sul, né, pela questão de estar sempre frio, a gente não se expõe muitas vezes ao sol, chovendo, né, toda aquela questão aqui da região. Então, é muito comum a gente ter deficiência da vitamina D. Muitas vezes eu preciso fazer algumas suplementações de vitaminas. E as pessoas me questionam, cara, mas eu não vou engordar ao tomar vitamina? Não. Tanto vitamina, depois vocês vão ver que os minerais também, eles não possuem calorias.